Aprenda japonês enquanto dorme. Aprenda japonês enquanto trabalha. Aprenda japonês com o poder do subconsciente. Essas e diversas outras estratégias e promessas entram em iminência quando falamos de aprendizado de idiomas. Bom, é claro que todos queremos aprender o idioma de maneira que requer menos esforço. E que esforço menor do que aprender algo dormindo ou enquanto tá fazendo naturalmente outras coisas. É muito bom pra ser verdade, por isso que eu te digo que isso deve ser usado com cautela e eu vou explicar em detalhes a minha visão nesse vídeo. O que é escuta passiva? A escuta passiva, como o próprio nome sugere, é um tipo de escuta em que o ouvinte não se concentra 100% ativamente no que está sendo dito. É como ouvir música enquanto fazemos outras atividades, como cozinhar ou limpar a casa. Nesse caso, o som ele tá presente, mas não estamos a todo momento prestando atenção consciente nele. No contexto de aprendizado de idiomas, a escuta passiva envolve ouvir áudios em japonês, músicas, podcasts e etc., sem o objetivo de entender cada palavra ou frase. O objetivo principal é se familiarizar com a sonoridade do idioma, seu ritmo e a entonação. A escuta passiva vai te ajudar com os seguintes pontos. Familiarização com a sonoridade vai te ajudar a se acostumar com os sons do japonês, sua pronúncia, a entonação, exposição ao idioma, que te permite se expor ao idioma de forma constante, mesmo sem estudar ativamente. Melhora da sua intuição linguística. Com o tempo, a escuta passiva pode ajudar a desenvolver uma intuição sobre o que soa correto ou natural em japonês, assim melhorando a sua compreensão. Diferença da escuta passiva e ativa. Diferente da escuta passiva, na escuta ativa nós nos concentramos no que está sendo dito como estamos assistindo uma televisão ou assistindo uma série, identificando as palavras-chave, se atentando à gramática, vocabulário e tentando inferir o significado de palavras desconhecidas através do próprio contexto. É aqui que você aprende japonês de verdade, onde você de fato melhora a sua compreensão auditiva e tem expansão do seu vocabulário. Porque a escuta passiva pode mais atrapalhar do que te ajudar. No meu primeiro ano aprendendo japonês, eu fazia horas e horas de escuta passiva e até que por causa dela tive resultados muito bons, mas eu arrisco dizer que eu tive mais malefícios do que benefícios. Na época eu baixava áudios de textos que eu já tinha lido no meu celular e deixava no modo repetição, e eu deixava ligado enquanto eu trabalhava, enquanto eu andava, enquanto eu estudava e qualquer outra tarefa que eu estivesse fazendo e tivesse a mínima possibilidade de colocar um áudio. Chegava em um ponto de ser obsessivo, eu toda hora com aquele fone no ouvido escutando japonês. Mas o motivo principal pelo qual eu digo que essa abordagem não valeu tanto a pena é porque quando eu estudar o japonês ativamente ou fazer algum outro tipo de imersão ativa, eu já estava quase completamente esgotado e de saco cheio de ouvir japonês. Eu basicamente já tinha esgotado quase toda a minha capacidade mental do dia. Querendo ou não, ouvir algo por horas a fio e às vezes até sem entender nada e no final ainda se perguntar se aprendeu alguma coisa é uma tarefa um tanto maçante. E como consequência maior, eu parei de aprender japonês. Eu tava tirando muito pouco proveito dos meus estudos ativos porque requeria uma energia que eu já não tinha para gastar e eu acabei tendo burnout por estar fazendo muita coisa sem ter um resultado equivalente. Tendo isso em vista, a escuta passiva é relativamente superestimada. Meu intuito nesse vídeo, por mais que pareça, não é dizer que a escuta passiva é ruim, mas que estamos utilizando ela de maneira errada, mas de forma bem encaixada, a gente pode fazer um grande progresso através dela na nossa imersão. Qual a melhor maneira de incluir a escuta na sua imersão? Eu sinto dizer, mas apenas aplicar de qualquer jeito a escuta passiva na sua imersão não vai te ajudar. Logo, já pode tirar aquele vídeo que você salvou na sua playlist com o nome de 24 horas de escutatória de fundo para aprender japonês enquanto dorme. Claro, sabemos que a escutatória só é útil porque não precisamos separar um tempo da nossa rotina para ouvir. Basta colocar o fone e seguir fazendo outras tarefas. Mas o fator mais importante para você progredir o mais rápido possível na tua compreensão é o seguinte: primeiro, você precisa prestar o máximo de atenção possível no que está sendo dito, e segundo, você precisa ser capaz de compreender o máximo possível do que está sendo dito. Logo, enquanto colocar japonês para ouvir dormindo pode não ser eficaz, ouvir um podcast enquanto você está lavando louça pode ser extremamente útil, mas tudo também depende da dificuldade. É muito mais difícil prestar atenção em algo que você não está entendendo nem 30% do que está sendo dito. Logo, é recomendável que haja compreensão, sendo necessário um material que esteja acima do seu nível, mas não tanto a ponto que chegue a ser completamente incompreensível. Na melhor das hipóteses, seria você usar um material um dia, baixar o áudio desse material que você estudou, e nos dias seguintes você ficar ouvindo só o áudio daquele material que você já estudou e compreendeu por horas a fio. Você pode fazer isso com podcasts, assistir alguns podcasts no YouTube, no YouTube ele tem a opção de legenda, e a maioria dos podcasts, ainda mais para esses que tem
que são para aprendizado de idiomas, eles têm legendas em japonês pra gente que tá aprendendo conseguir ler as legendas enquanto a gente tá assistindo. Então você pode primeiro assistir esses podcasts com a legenda, depois você vai baixar aquele podcast e ir ouvindo, tentando aumentar a sua compreensão dele, né, com escuta passiva. E quanto mais vezes você ouvir, maior vai ser a sua compreensão daquele material. Funciona também muito bem com áudios de episódios de anime. Melhor ainda se forem áudios condensados, com apenas a parte onde os personagens estão falando. Você pode fazer com vlogs também, audiobooks, textos com áudios já feitos para o seu aprendizado. No começo, você terá duas opções. Ou você vai pegar áudios voltados para o público mais infantil e conversas mais simples, voltadas para quem está aprendendo japonês e está no N5, por exemplo. Ou você vai pegar um conteúdo um pouco mais difícil que você já tem estudado e vai ficar ouvindo. Você pode também juntar as duas formas e aos poucos você ir compondo a sua compreensão no idioma. A única coisa que eu não recomendo é você aprender através de música. Com a música temos dois grandes problemas, tá? O primeiro é que o cantor, ele não está preocupado em falar de maneira cotidiana e compreensível, e sim de maneira lírica, que muitas vezes é abstrata. O segundo é que quando você está ouvindo música, você não está preocupado em entender o que está sendo dito, e sim tá na vibe da música. Isso até no seu idioma nativo. Levando tudo isso em conta, podemos dizer que o mais importante é você se certificar de que você está fazendo a sua escuta passiva atentamente e que não está se tornando uma escuta de background. Se é algo que você está ouvindo de background, não vale nada, é melhor ficar sem. E eu não digo isso só por não ser efetivo, mas é porque vai desperdiçar a sua energia mental com algo que vai trazer pouco ou nenhum resultado. Quanto tempo de escuta passiva por dia eu devo fazer? É fácil dizer que o melhor é o máximo possível, mas se você colocar para ficar ouvindo áudios 8 horas por dia, em pouco tempo você vai sobrecarregar e vai parar de vez. Logo, a melhor opção é focarmos na qualidade do que estamos ouvindo para otimizar o nosso tempo. Uma recomendação realista é fazer 2 horas de imersão passiva por dia e no máximo 4 se você for bem corajoso. Uma imersão passiva não requer que você separe um tempo só para ela, você pode incluir nas suas atividades do dia a dia, que você tiver preferência e consiga focar no que está sendo falado. Por exemplo, eu não consigo focar em um podcast enquanto eu tô na academia treinando. Eu não consigo entender o que está sendo dito. Eu consigo, às vezes, entender a palavra, mas eu não tenho compreensão da frase, do tema, do assunto. Tem gente que consegue, eu não consigo. Eu mais me perco do que eu compreendo o que está sendo falado e acaba me frustrando. Logo, eu nem perco tempo com isso. Por outro lado, no caminho até a academia, enquanto eu tô me trocando para ir pra academia, eu consigo focar em um podcast. Eu consigo também, enquanto eu tô escovando os dentes, ou lavando a louça, ou enquanto eu vou buscar as crianças na escola, no período que eu tô caminhando para algum lugar, né? No período que eu tô fazendo alguma coisa mais simples. No meu caso, eu sei que não é o caso para todos, né? Eu consigo ir até um pouco além e ser mais flexível, porque como eu trabalho de designer gráfico pelo próprio computador em casa, eu consigo deixar um áudio rodando de fundo, e por ser um trabalho mais criativo, eu consigo prestar atenção enquanto eu trabalho. Dependendo do dia, até deixar um anime rodando no mini player, né, enquanto eu vou ouvindo e dando uma olhada de vez em quando. Claro que precisa ser um anime lento e calmo, senão eu não consigo assistir, né, enquanto eu trabalho. Mas qualquer tipo de anime eu consigo ouvir apenas e ter uma certa compreensão do que está sendo dito. No fim do dia, eu fiz a imersão passiva por 2 horas e não costumo passar disso. Fiz mais 1h30 de imersão ativa, minerando sentenças e mais meia hora de revisão no Anki, totalizando 4 horas de imersão no dia, sendo que o único tempo que eu precisei reservar para estudar foi essas 1h30 de imersão ativa, que eu faço enquanto eu tô me alimentando no decorrer do dia, durante as minhas refeições. Revisar o Anki eu faço enquanto eu tô na fila, quando eu acordo, quando eu tô escovando os dentes, antes de dormir, na fila do supermercado. Às vezes até quando tá muito cheio, quando tem muitos cards para revisar, ou quando é num treino que eu tenho que fazer um intervalo maior, tipo num treino de força, né, eu vou colocando no intervalo entre os exercícios, né? Entre as séries. E encaixe em qualquer lugar que der. Todo lugar que der, eu vou encaixando ali o Anki. E é muito tranquilo. Meia hora por dia eu faço. E é bem de boa. Tá? Se você tem uma rotina mais apertada, não se preocupa muito com isso. Só faz o seu melhor pro tempo que você tá em imersão, seja de maior qualidade possível, para que você possa tirar o maior proveito. Recomendação de materiais. O podcast que eu mais gosto de ouvir é o Yu Nihongo Podcast. Ele é um podcast um pouco mais avançado, mas é bem interessante ouvir as opiniões dele sobre diversos temas. Ele é extremamente divertido. Nihongo com TP também é maravilhoso. Ele fala de forma bem natural, de forma que não parece que ele tá falando com uma criança, né, e de forma bem compreensível pra gente entender. Ultimamente, algo que eu venho utilizando também é audiobooks de web novels
Mushoku Tensei, e Re:Zero e audiodramas de animes que tem pelo YouTube, né? E é muito bom. Algo que eu também gosto muito de fazer é ouvir áudios condensados de animes, que são aqueles áudios onde pegam um episódio, tiram todas as partes que os personagens não estão falando nada e deixam apenas as falas para otimizar tempo. Muitas vezes um episódio de 23 minutos vira um episódio de 12 ou 13 minutos. Então você consegue ouvir em muito pouco tempo. Na descrição eu vou deixar um link de um spreadsheet com mais de 100 podcasts, incluindo os citados aqui no vídeo, e você pode explorar a planilha e usar de acordo com o que você mais gosta. Eu também vou deixar um link para download de áudios condensados já prontos de animes para você usar. Enfim, no mais é isso. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou mesmo, aproveita e já deixa uma curtida que não leva nem um segundo. Deixe um comentário sobre o que achou do vídeo ou uma sugestão para os próximos. Se inscreva no canal se quiser acompanhar os próximos vídeos. Clube de membros na descrição ou no topo dos comentários, e até a próxima.